O universo está em expansão. Se você é um aficionado pelo universo assim como eu sou, certamente você já ouviu falar nessa frase. Assim como os desenhos nesse balão, as distâncias entre as galáxias estão aumentando cada vez mais e mais. Essa teoria foi levantada por Edwin Hubble e George Lemaitre, e ela diz que após o Big Bang, tudo no universo está em crescente expansão. Só que, e se o universo não estivesse expandindo, e isso é meramente uma ilusão para nós? No Curiosidade Reflexivas de hoje, nós vamos falar sobre a minha teoria sobre a não expansão do universo. Sim, eu virei astrofísico agora. Solta a vinheta. Opa pessoal, eu sou o Oshiro, belezinha com vocês? E antes de prosseguir com minha teoria, vou ter que falar para vocês sobre a quarta dimensão. Na verdade, se eu fosse falar só sobre minha teoria, o vídeo teria 20 segundos, então eu tenho que encher linguiça. Vocês sabem o que seria a quarta dimensão? Na verdade, vocês sabem o que é uma dimensão? Quando você compra o fogão para a sua casa, você precisa saber 3 dimensões para ver se ele cabe direitinho em sua cozinha. Essas dimensões são a altura, a largura e a profundidade. Matematicamente é totalmente possível ter uma quarta dimensão, mas fisicamente é impossível para mim poder medi-la ou mesmo apontar para que direção ela fica, pois eu sou um mero ser de 3 dimensões, assim como vocês. Tudo em nosso universo possui essas 3 dimensões. Até mesmo a mais fina folha de papel, até mesmo um átomo, até mesmo a luz possui altura, largura e profundidade. Infelizmente eu não posso mostrar a quarta dimensão, mas ninguém falou que eu não posso desenhá-la. Para facilitar o entendimento de nosso desenho, vamos começar com a dimensão 0, ou 0D. Como seria o seu fogão desenhado com 0 dimensões? Bom, em 0 dimensões ele é apenas um ponto, sem altura, sem largura e sem profundidade. Você do lado do seu fogão, você seria um ponto. Na verdade, você seria o mesmo ponto. Sem noção de distância, todos os pontos estariam na mesma posição. O mundo inteiro seria um ponto, o universo inteiro seria o mesmo ponto. Meio sem graça nesse ponto de vista, não? Vamos deixar as coisas um pouco melhores. Vamos elevar o nosso desenho uma dimensão. Para isso, nós duplicamos o desenho e ligamos os pontos com a nova dimensão. Agora temos uma linha. Sim, o seu fogão desenhado com uma dimensão, ele será uma linha. E você, do lado do seu fogão, será outra linha. Mas agora, diferente da dimensão 0, nós temos noções de distâncias e tamanhos diferentes. Então você, linha maior, pode ficar distante do seu fogão, linha menor. E agora é possível também fazer uma analogia legal. Um trem pode ser considerado um veículo de uma dimensão. Por acaso já ouviram falar que o trem anda na linha? Agora que vocês já têm conhecimento da primeira dimensão, vamos elevar nosso desenho para a segunda dimensão. Mais uma vez, duplicamos o nosso desenho e ligamos tudo com a nova dimensão e vejam só! Temos agora o nosso velho e conhecido quadrado. Nesse novo mundo, o seu fogão será um quadrado. Na verdade agora nós podemos ter mais detalhes, pois temos a liberdade de desenhar para cima, para baixo e para os lados. Podemos ter círculos, triângulos e qualquer outra forma geométrica. Você do lado do seu fogão pode ser você! Na verdade, qualquer desenho que fazemos ele possui 2 dimensões, pois ele está preso em um papel que aparentemente possui somente altura e largura. E um exemplo de veículo de 2 dimensões é o automóvel, pois ele anda somente nas 2 dimensões, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Tudo bem que um automóvel pode subir e descer rampas, mas isso é meramente o mundo ao redor dele que está subindo ou descendo. O carro só está fazendo a função dele, que é ir para frente. Tudo muito bom nesse mundo vasto que é a segunda dimensão, mas agora vamos elevar o nosso desenho para a terceira dimensão. Como sempre fizemos, duplicamos o nosso desenho e ligamos os pontos com a nova dimensão e agora teremos um cubo. A partir de agora temos um pequeno problema. Você e eu concordamos que isso é um cubo, mas na verdade isso continua sendo um desenho de 2 dimensões. Se você mostrar isso para uma criança que nunca viu um cubo, ela somente vai ver um monte de linhas entrelaçadas.
Na verdade, a única forma de ver algo em 3 dimensões é ao vivo, como estou fazendo agora. Você aí do outro lado que está me assistindo continua vendo isso em 2 dimensões, porque sua tela possui 2 dimensões. Continuando com nossos exemplos de veículos, um veículo que anda em 3 dimensões pode ser um helicóptero. Assim como o carro, ele pode ir para frente, para trás e para os lados, só que agora ele pode subir e descer por sua própria natureza. Bom, como eu falei, não foi provada a existência física de uma 4ª dimensão, mas matematicamente nós podemos continuar elevando nosso desenho para uma 4ª dimensão. Como sempre fizemos, basta duplicarmos o desenho e ligarmos os pontos com essa nova dimensão. E agora temos bem, eu vejo um emaranhado de linhas, vocês não? Assim como a criança que eu falei que nunca viu um cubo na 3ª dimensão, eu e vocês nunca vimos um cubo de 4 dimensões. Então esse desenho parece simplesmente um monte de linhas entrelaçadas. E temos outro grande problema. Isso é um desenho de 2 dimensões tentando representar algo de 4 dimensões. Bom, chegamos ao ponto onde eu queria. Repare nesse desenho mais elaborado do cubo de 4 dimensões, ou hipercubo, ou tesseract, como vocês preferirem. Nesse desenho, o cubo está girando na 4ª dimensão. Pode parecer um simples giro, mas ele é bem esquisito para nós. Parece que suas faces estão aumentando de dentro para fora, passando umas por dentro das outras. Se esse giro fosse mais devagar, pareceria que o centro do cubo está em uma constante expansão. Expansão? Já ouviram isso antes? Bom, meus queridos telespectadores, agora que vocês possuem o conhecimento da 4ª dimensão, vocês estão aptos a escutarem uma das maiores revelações de todos os tempos. Astronomia e cosmologia nunca mais serão as mesmas depois disso. E se o universo não está expandindo? E se o universo está simplesmente girando em uma 4ª dimensão? Sim, moçada! Como tudo no universo gira, talvez nós estamos inseridos em alguma coisa de 4 dimensões e essa coisa também está girando. Assim como as faces do cubo de 4 dimensões, na nossa mera percepção de 3 dimensões parece que o universo inteiro está se expandindo, mas na verdade não está. Assim sendo, em um futuro distante, quando esse giro passar os 180 graus, talvez os cientistas do futuro dirão: nossa, o nosso universo está se contraindo! Mas não, isso é meramente o efeito da outra metade do ciclo. É claro que isso tudo é de acordo com as minhas pesquisas. Especulem, comentem e conspirem à vontade. Bom pessoal, e esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dele, não esqueça de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logotipo que vai aparecer aqui do lado e depois clique em inscrever-se. A sua inscrição é muito importante para mim. Um grande abraço a todos e tchau, até o próximo vídeo. Tudo é o ponto e podemos dizer que o ponto está em tudo. O ponto é onipresente, o ponto é onisciente, o ponto é... Nossa... O ponto é descrição matemática para Deus. Caramba! Durmam com essa, ateus!